Olá, concurseiros de plantão. Aqui que vos fala professor Gabriel Pacheco e hoje eu tenho orgulho de anunciar para vocês que nós vamos começar aqui, afinal de contas, o nosso módulo 4 do curso completo de Auditoria e Fiscalização de Contratos de TI. Nesse módulo 4, nós trataremos, então, exatamente do Guia Prático para a Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação do MPOG, SLTI, né, gente? Escrito aqui pelo Núcleo de Contratações de Tecnologia da Informação em sua versão 1.1 atualmente. Aconselho, no entanto, a todos que, antes de iniciar esse módulo, que tenham conhecimento de médio, vamos colocar assim, de médio a avançado, gente, da legislação aplicável à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, como, por exemplo, a própria IN 02, a IN 04, a Lei 8666, a Lei 10.520, os Decretos 7.174 e 2.271, bem como todos os acordos do TCU que tratam especificamente sobre o respectivo assunto. Claro, quando eu falo em N02, eu estou falando na IN02 de 2002 do MPOG, e quando eu falo em N04, eu estou falando da IN04 de 2010 do MPOG /SLTI. Tá, professor, não sei, não tenho noção de onde a gente vai encontrar, afinal de contas, esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo. Bem, como vocês podem ver, esse aqui é o módulo 4, não é, gente, do curso de Auditoria e Fiscalização de Contratos de TI. Eu trato desse conteúdo exatamente nos módulos 1, 2 e 3, onde eu faço uma varredura completa em cima de toda a legislação, faço uma orientação aos senhores sobre as questões, como elas são cobradas ou como elas não poderiam ser cobradas, né? Falo muito sobre a IN 04 e falo bastante também sobre essas leis, sobre esses decretos. O que eu estou aconselhando, então? Não encarem esse módulo 4 agora sem antes terem assistido às aulas dos módulos 1, 2 e 3. Bem, este curso é um curso completo, logo então, o que nós podemos esperar? Podemos esperar aproximadamente 80% de teoria retirada diretamente do guia de contratação e da legislação que embasa o guia prático de contratação, afinal de contas, e 20% de exercícios. Só teríamos um probleminha aqui. Como não temos muitos exercícios trabalhados pelas bancas que tratam especificamente sobre o guia, mas na verdade são questões que a gente já trabalhou nos módulos aqui anteriores, e essas questões elas trazem uma interpretação, vamos colocar assim, aplicável não só ao guia prático de contratação, mas também N04, o que eu fiz? As questões que eu consegui levantar falando somente sobre o guia prático de contratação, eu trouxe aqui para os senhores. Mas, em contrapartida, coloquei várias questões aqui elaboradas por mim com o objetivo da gente fazer o quê? Isso mesmo, da gente fixar o conteúdo e poder realizar uma revisãozinha posterior, né? Para que vocês consigam ali realizar essa revisãozinha posterior logo no momento ali que estiver antecedendo a prova de vocês. Outro ponto que a gente vai ter que observar aqui é o seguinte: o guia ele contém 227 páginas. E não é nosso foco trazer para vocês essas 227 páginas aqui em formato de um curso, de maneira alguma. Mas sim trabalhar da forma mais objetiva possível, pois meu foco aqui, senhores, será trazer para vocês a essência do guia em formato de processos, conforme ele está publicado atualmente, justamente em formato de processos, tentando sempre que possível trabalhar com comparações dele, a IN 04, e também das origens da legislação que lhe deu origem. Tá joia? Um outro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte: a partir do momento que eu começo a falar dos processos e das atividades, como nós não temos ainda questões que me gerem uma forma de pensar sobre as bancas, uma forma que as bancas poderiam efetivamente cobrar aquele conteúdo, eu não posso simplesmente sair cortando um processo aqui e uma atividade ali. Então, o que eu trouxe para vocês? A gente vai trabalhar com um resumo específico de todos os processos e atividades que são trazidos aqui dentro, aproximadamente que vocês encontram entre a página 1 e a página 96 do guia. Aconselho, inclusive, que vocês tenham uma leitura prévia, vamos colocar assim, mesmo que não seja uma leitura muito concentrada, mas é uma leitura prévia adequada dessas páginas. Página 1 até a página 96, 99, se eu não me engano. É onde justamente começam os documentos, os artefatos propriamente dito do guia. Bem, para quem não sabe, esse é um curso, né, aqui, gravado pelo Provas de TI, gente,
onde vocês vão encontrar, né, ali no www.provasdti.com.br, não somente esse módulo, mas também todos os outros 3 módulos que eu citei e alguns outros que eu venho gravando, não só de licitações e contratos de TI, mas de planejamento, estratégia e tecnologia da informação, a parte de gestão de negócio, gestão de processos, né? Ou seja, se vocês tiverem algum problema, algo do gênero, o local que vocês devem procurar para poder realizar suas reclamações é dentro do Provas de TI. Esse aqui é um curso gravado também aqui com professores, né, vamos colocar assim, em parceria com os professores da equipe itinerante, equipe da qual eu sou coordenador dos cursos presenciais, e eu apresento aqui para vocês também alguns links de interesse dos senhores. Links de interesse dos senhores que eu vou chamar a atenção aqui especificamente. Primeiro link aqui, que é da rede itinerante, propriamente dito, que eu acabei de falar sobre ela. Tem aqui o Twitter, que é um perfil profissional criado no Twitter, que é twitter.com/ti para concurso. Temos aqui o meu Twitter, que é twitter.com/gabrielfpacheco. Tem aqui o site www.tiparaconcursos.net, é um site também em parceria aqui da equipe itinerante, onde nós publicamos cursos específicos em PDF para a área de tecnologia da informação. Esse site aqui já está disponível agora a partir do dia 5 de agosto de 2013. E aqui nós temos um grupo específico dentro do Facebook, que é www.facebook.com/grupos/TI para concurso. Bem, paramos aqui com as apresentações e vamos tocar o assunto, né, gente? Próximo slide. Pessoal me pergunta, professor, qual a referência bibliográfica que você está utilizando nesse exato momento? Estou utilizando nesse exato momento o Guia Prático de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação. Esse guia pode ser baixado dentro do site do Ministério do Planejamento, que é www.planejamento.gov.br. Fora isso, eu também utilizo algumas referências específicas, a Lei 8666, a Lei 10.520 e a IN 04 de 2010. Mas, à medida do possível, eu vou indicando para vocês exatamente onde e o que eu estou falando sobre cada um desses tópicos. Mas a referência básica é exatamente esse guia. Repare que eu estou falando da versão do guia 1.1, senhores. Nosso conteúdo programático. Conforme os senhores vêm acompanhando no decorrer dos 3 últimos módulos, para aqueles alunos que estão assim, vamos colocar, acompanhando de forma mais próxima ao curso, vocês sabem então que a gente já trabalhou nos primeiros módulos o histórico da licitação e auditoria de contratos de TI, legislação e conceitos básicos aplicáveis à auditoria e fiscalização de contratos de TI, princípios aplicáveis à auditoria e fiscalização de contratos de TI, legislação aplicável à auditoria e fiscalização de contratos de TI, os tópicos relacionados à gestão e ao planejamento. Trabalhamos aqui também o planejamento da contratação propriamente dito, ou vamos colocar aí a fase preparatória, como é encontrado dentro da Lei 10.520. Trabalhamos com a seleção do fornecedor, ou então encontrado também como fase externa dentro da Lei 10.520. O gerenciamento do contrato ou a própria fiscalização contratual, como pode ser encontrado no edital de vocês frequentemente. Trabalhamos com registro e notificação de irregularidades, penalidades e sanções administrativas. E agora, o foco desse módulo é especificamente trabalhar com guia prático para a contratação de soluções de TI. Conforme eu falei para os senhores, eu seria o mais objetivo possível, tá? Então, automaticamente, todos os tópicos que foram tratados antes do guia, eu vou tentar ser mais objetivo e fazer somente citações a esses tópicos. Por quê? Eu entendo que todos aqui que estão assistindo este 4º módulo já assistiram os 3 últimos módulos que foram gravados anteriormente. Automaticamente, o que eu estou imaginando? Olha, se o professor, se o aluno já assistiu os módulos anteriores, ele sabe do conceito que eu estou falando, ele sabe quando eu estou falando especificamente sobre a legislação, ele sabe quando eu estou falando o que é inexigibilidade, o que é dispensabilidade de licitações, ou seja, sabe das fases específicas que tem na IN 04, vamos trabalhar assim da seguinte forma. Então, eu vou partir desse pressuposto, para a gente poder andar e desenvolver o curso da forma mais ágil e dinâmica possível, porque afinal de contas, gente, eu vou falar para vocês, quando a gente olha para o guia prático para a contratação de soluções de TI, parece que nós estamos olhando para um framework da área de gestão e governança de TI. Então, não é
um curso muito dinâmico, um curso muito, vamos colocar assim, envolvente. Então eu vou tentar ao máximo fazer com que ele se torne dinâmico e envolvente aqui para os senhores. Bem, ainda falando sobre o nosso conteúdo programático, nós vamos tratar do que tem de dentro do guia, especificamente sobre o capítulo de introdução, planejamento institucional, planejamento de tecnologia da informação, modelo de contratação de soluções de TI, o chamado MCTI, os atores que são encontrados dentro do MCTI, o planejamento da contratação de soluções de tecnologia da informação, seleção do fornecedor, vamos colocar seleção do fornecedor de soluções de TI, gerenciamento do contrato de soluções de TI. Os artefatos, a gente não vai entrar em nenhum deles especificamente. Eu não acredito realmente que nenhuma banca tenha coragem de cobrar o conteúdo de um artefato como ele é escrito propriamente dito. Eu acho um pouco complicado. Se por um acaso acabar caindo uma questão, vocês podem ter certeza que foi aquela questão realmente de azar e eu vou alterar aqui o curso automaticamente para poder representar essa questão. E os anexos, nós vamos trabalhar somente do anexo 1 ao 10. Os anexos 1 ao 10 é porque eles trazem, na verdade, em uma versão mais legível, vamos colocar assim, os processos desenhadinhos, propriamente dito, né? De acordo com o que tem do BPMN. Então, eu vou trabalhar com esses anexos por conta disso. Tá. Para a gente poder começar aqui a introdução, tópico que eu acredito que não vai cair em muitas questões, mas é interessante que os senhores saibam, afinal de contas, como que as coisas aconteceram, como que tudo surgiu no mundo aqui para poder termos o guia de boas práticas para a contratação de soluções de tecnologia da informação. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinha, coisa de 2 a 3 minutos, para a gente não perder muito tempo nessa parte, tá? Eu acredito que não caiam questões, mas como é um curso teórico, eu prefiro pecar pelo excesso com os senhores do que pela falta de informação. O Guia de Boas Práticas para a Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação surgiu como um produto da revisão da IN 04 de 2008. Como já sabemos, senhores, esta instrução normativa tratava especificamente do processo de contratação de serviços de tecnologia da informação pela administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Sua revisão acabou então, por fim, dando origem à IN 04, de 2010, conforme nós conhecemos ela atualmente. Nos 3 módulos anteriores, eu tratei, inclusive, de forma bem contundente, toda essa legislação, que deu embasamento histórico à IN 04, não foi? Então, não acredito que seja o momento para fazer isso agora, tá, gente? Ou seja, tivemos então a revisão que deu origem à IN 04. A IN 04 foi tratada já nos 3 últimos módulos, então nós vamos falar sobre ela agora. Tá. Dando continuidade à nossa história aqui, então, nós sabemos que a IN 04 de 2010 é o quê? É a consolidação específica de um conjunto de boas práticas para a contratação de soluções de tecnologia da informação dentro da administração pública federal. Conjunto este que o próprio MPOG fez o quê? O MPOG deu o nome a esse conjunto, senhores, de modelo de contratação de soluções de tecnologia da informação, ou próprio MCTI. Isso mesmo, o que ele fez? Ele juntou todas essas boas práticas, as boas práticas que, afinal de contas, deram origem até mesmo à própria IN 04, e deram o nome de MCTI. Bem, o MCTI deu origem, então, ao quê? Um modelo de contratação de tecnologia da informação deu origem, agora gerou um guia, especificamente. O guia que contém dentro dele o próprio MCTI. Que vai ser o quê? As boas práticas que são encontradas, afinal de contas, nas contratações de soluções de tecnologia da informação. Bem, foi assim que surgiu o guia, gente, que é especificamente o foco nosso nesse curso, que vai descrever, então, em seu conteúdo o quê? Ele vai descrever, prestem bem atenção nisso que é muito interessante, ele vai trazer para vocês processos, ele vai trazer atividades e os artefatos do modelo de contratação de soluções de tecnologia da informação, com o objetivo de apoiar na realização de contratações de soluções de TI. Tá joia? Veremos, no entanto, senhores, que alguns pontos, isso tem que ficar muito, diríamos assim, isso tem que ficar com a orelha muito em pé por conta desse assunto, na verdade, que alguns pontos da IN 04 são complementados por eles em certos momentos, até, vamos colocar assim, apesar de serem complementados, eles acabam se desencontrando um pouco.
Então, só eles vão ver que, por exemplo, quando a gente começa a falar em processos aqui dentro, as fases da IN04 não se encontram com eles. Mas tudo bem, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou puxar, né? Vou fisgar isso dentro do assunto. Vou falar, olha, senhores, o que eu estou falando aqui, na verdade, é tal tópico que a gente faz referência sobre artigo tal lá dentro da IN04. Beleza? Ou seja, como que surgiu, afinal de contas, o guia? Foi assim que surgiu. Foco de revisão da IN04 de 2008, que acabou, inclusive, gerando a IN04 de 2010 como uma consolidação no conjunto de boas práticas. O pessoal do MPOG juntou isso no MCTI, que é o modelo de contratação de soluções de TI, e criaram um guia propriamente dito, tendo dentro dele o modelo de contratação de soluções de tecnologia da informação. Tá jóia, então. Agora a gente começa a falar sobre um tópico muito importante, que vamos colocar assim, foco também de um dos nossos capítulos dentro do próprio guia de contratação. Vamos lá então, gente. Primeiro de tudo, o que eu tenho que lembrar? Conforme já vimos anteriormente nos nossos módulos passados, os atos administrativos são eivados, senhores, das propriedades de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Sabemos também que, nesse momento, o planejamento, isso mesmo, gente, o planejar, tornou-se uma obrigação do administrador, sendo assim um dever jurídico e obrigando ainda o planejamento das suas contratações. Isso pode ser encontrado especificamente na própria Constituição Federal, em seu artigo 37, onde ela traz para vocês o seguinte texto, olha: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais ainda, isso é trazido de uma forma histórica desde a época do Decreto 200, isso mesmo, gente, Decreto 200 lá de 1967, que trazia em seu artigo 6º o seguinte: as atividades da administração pública federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais. Primeiro deles, planejamento. Então, o que a gente tem que pensar agora, neste exato momento? Temos que pensar o seguinte: primeiro de tudo, conforme eu já disse, meus atos administrativos são dotados de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. E o planejamento tornou-se, nesse momento, uma obrigação do administrador. Concordam comigo? Então, observem bem, o administrador resolve, então, naquele momento, fazer uma contratação. Poderia existir, em algum momento, uma contratação que não estivesse, vamos colocar assim, sendo trabalhada previamente com características de planejamento dentro da administração pública? A resposta é não, senhores. Por quê? Porque, na verdade, o administrador tomou, então, uma necessidade agora jurídica, exatamente um compromisso jurídico de planejar, inclusive dentro de suas contratações. Tá jóia isso? Embasado pelo quê? Artigo 37 da Constituição Federal e Decreto 200 de 1967, artigo 6º. No entanto, senhores, devemos observar que o planejamento dos órgãos públicos deve ser elaborado com o objetivo de promover o interesse público, utilizando os recursos públicos, concordam comigo, para beneficiar a sociedade de forma transparente, sustentável e efetiva. Para que tais tópicos sejam atendidos e para que o administrador, dentro de um órgão público, consiga, afinal de contas, promover o interesse público via planejamento, a gente acaba falando, quer entrar ou não, né, em alguns instrumentos de planejamento institucional que são citados dentro do próprio guia. O primeiro instrumento de planejamento institucional que é citado dentro do guia é justamente esse aqui, ó, que bonitão ele, o PPA. Isso mesmo, gente, o nosso Plano Plurianual. Plano plurianual que traz características, né, desde a nova Constituição de 1988, de ser o quê? O plano plurianual, ele traz uma característica de duração de 4 anos, de forma que nós tenhamos o quê? O planejamento propriamente dito dos órgãos da administração pública federal alinhado ao orçamento. Bem, o PPA se torna, nesse momento, então, o principal instrumento de planejamento dos órgãos e entidades da administração pública federal.
Conforme eu disse, ele é encontrado, gente, olha, observem isso, na Constituição Federal de 88, mas anotem isso que é bem importante, ele foi, na verdade, regulamentado pelo Decreto 2829, de 29 de outubro de 1998. E, claro, conforme outro tópico aí que a gente tem que anotar também, ele tem 4 anos e deverá sempre conter diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Tá. Um outro instrumento que nós encontramos aqui também como instrumento de planejamento institucional é justamente esse bonitão aqui, ó, o próprio orçamento público. O orçamento público ele se apresenta também como importante instrumento de planejamento institucional e, como tal, ele vai estar intrinsecamente ligado ao próprio plano plurianual. Ok? Beleza, então. Um outro instrumento que a gente vai ter de planejamento aqui e que deve ser considerado no momento que nós falamos em contratações de bens e serviços de tecnologia da informação é o nosso PEI, Planejamento Estratégico Institucional, que, de acordo com Rezende, não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um livro da capa vinho, certo? É um livro fino até, mas que traz um contexto muito interessante e faz você pensar, afinal de contas, como o planejamento estratégico e o planejamento de tecnologia da informação devem andar de mãos dadas, né, gente? Ele traz para a gente o seguinte: o planejamento estratégico é um processo de determinação dos principais objetivos de uma organização ou de uma unidade organizacional, das políticas e estratégias que a governarão, do uso e disponibilização dos recursos para a realização desses objetivos, sendo composto por premissas, planejamento propriamente dito, implementação e revisão. O planejamento estratégico institucional apresenta-se, então, como um modelo de decisão que determina o propósito organizacional em termos de negócio, missão, visão, objetivos, estratégias, metas, ações e valores, ou seja, as nossas diretrizes organizacionais, concordam comigo? Oferecendo assim insumos para priorização na alocação de recursos e delimitando os domínios de atuação de uma instituição. O PPA se torna nesse momento o quê, gente? Isso mesmo, o nosso PPA, amigo, colega e camarada aqui, ó, se torna então nesse momento um insumo fundamental para que, afinal de contas, dentro dos órgãos públicos, você tenha uma elaboração do planejamento estratégico institucional dentro de um órgão público, né, um órgão setorial, por exemplo, para que você tenha dentro do planejamento estratégico institucional desse órgão setorial o alinhamento ao orçamento que nós temos dentro de um plano plurianual. Pegar agora como que funciona, então, a relação entre esses instrumentos de planejamento institucional. Jó, então, vamos ver agora onde que entra a TI nesse momento. Bem, como que as coisas vão acontecer aqui agora? Vocês têm que observar, então, que a partir do momento que eu tive um PPA servindo de insumo para a geração do orçamento propriamente dito, de um órgão setorial, um órgão específico qualquer que nós temos dentro da administração pública, a gente tem que observar que, na atualidade, os ativos de tecnologia da informação é quem vão, na verdade, operacionalizar essas ações e projetos do planejamento estratégico institucional. Exatamente, gente. Vocês têm que ver que, atualmente, a TI ela se enquadra, ela acaba se encontrando dentro de qualquer órgão da administração pública como uma ferramenta estratégica, o que automaticamente pede para que a sua tecnologia da informação esteja alinhada à estratégia institucional da sua organização. Beleza, senhores? Ou seja, vamos voltar aqui só para o slide. Ó. Ativos de TI operacionalizam as ações e projetos do planejamento estratégico institucional. São ferramentas estratégicas dos órgãos da administração pública federal e a tecnologia da informação precisa, então, estar alinhada à estratégia institucional. Quando eu falo, então, de um alinhamento da tecnologia da informação à estratégia institucional, eu estou falando de quê? Estou falando de ativos
da tecnologia da informação, atendendo às necessidades de negócio. Concordam comigo? Exatamente, atendendo às necessidades da atividade principal daquele órgão que está dentro da administração pública. Todas as aquisições, nesse caso, então, voltando aqui para o slide, senhores, e contratações relacionadas aos ativos de TI devem ser realizadas em conformidade com o quê? Com o planejamento estratégico do órgão. Lembrando aqui, se você fala em alinhamento, se você fala numa aquisição sendo realizada de acordo com o planejamento estratégico do órgão, verifique então que eu estou falando do quê? Se fosse na administração pública, né? Se é na administração pública a gente está falando, nós estamos falando de quê? De atividade, não é isso? Agora, se não for na administração pública, se for na iniciativa privada, nós estamos falando da palavra bem legal lá, que é sobre o negócio da organização. Pegaram essa, gente? Beleza? Qual o resumo aqui do slide? Toda a aquisição de tecnologia da informação deve ser realizada alinhada. Procurando o quê? Eu tenho que procurar atender ao negócio da instituição. E não comprar tecnologia da informação para atender tecnologia da informação. Pegaram isso, gente? É o recado que o guia passa para a gente. Dê uma olhadinha nessa questão. Uma questão de ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Rede de Dados de 2010. Nós já até trabalhamos com essa questão dentro dos módulos anteriores, mas agora eu trago essa questão justamente para poder apelar um pouquinho, né, e fixar o conteúdo dos senhores sob o viés do planejamento institucional e da tecnologia da informação dentro desse planejamento institucional. Beleza? Dá uma olhadinha nela aqui então. Com referência à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação no âmbito da administração pública, julgue os itens de 101 a 105. O benefício da contratação, sempre que possível, deve ser estimado e medido em termos de negócio e não da TI. Bem, esse seria aquele tipo de questão que vocês, sabendo um pouco sobre, afinal de contas, o atendimento da tecnologia da informação ao negócio da organização, ou seja, eu tenho que comprar a tecnologia da informação com o objetivo sempre de atender ao negócio, de atender ao planejamento estratégico institucional, os senhores conseguiriam resolver tranquilamente. Fosse uma questão aplicável a IN 04 somente, fosse uma questão aplicável, vamos colocar planejamento estratégico de tecnologia da informação, ou então no nosso enredo que está sendo trabalhado aqui, que é o próprio guia de melhores práticas, né, gente, aqui de contratação, tal e tudo mais, que é apresentado pelo MPOG, tá ok? Podem ver que essa questão é uma questão correta, porque justamente, conforme eu disse, a gente tem que trabalhar com as aquisições alinhadas ao negócio. Automaticamente, essas aquisições, essas contratações, elas deverão ser estimadas, sim, sempre que possível, né? Em medida em que? Em termos de negócio, não de TI. Por quê? Se eu estiver utilizando indicadores relacionados à tecnologia da informação, eu não estou sabendo, afinal de contas, como que eu estou atendendo ou não às necessidades do meu negócio. Bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Um grande abraço, até já!